O milionário doente descobre um novo começo com a empregada que virou sua faxineira. Alberto Mourão não era um homem qualquer. Aos 40 anos, ele colecionava mansões, carros de luxo e uma fortuna que faria qualquer um perder o juízo. Mas o que poucos sabiam era que por trás daquela fachada impecável, ele estava preso numa prisão invisível, um câncer implacável que devorava seus dias, sua força, sua esperança. E como uma sombra que não se dissipa, a solidão era sua única companhia, junto com o medo gelado que apertava seu peito em longas noites de insônia. Foi assim que Maria dos Anjos entrou na vida dele. Recém-formada, com 29 anos e um sorriso tímido que escondia um coração enorme, a moça fora contratada para cuidar da saúde daquele milionário que, segundo boatos, já mal saía do quarto. A notícia já corria pelo condomínio de luxo. Você ouviu? O milionário agora tem uma enfermeira que parece mais uma faxineira. Murmúrios se espalhavam. Mas ninguém sabia o que aconteceria E, aos poucos, algo mudou naquela atmosfera sufocante. Alberto, que antes evitava espelhos, agora trocava olhares reticentes com Maria. Ao toque dela, sentia uma faísca estranha, uma presença que incomodava e acalmava ao mesmo tempo. Maria falava, olhos nos olhos, numa insistência silenciosa, para que ele enfrentasse não só a doença, mas o pesadelo interior. Era como se ela trouxesse um pouco de sol para aquele quartinho escuro. Mas o medo ainda o dominava. Certa manhã, com as mãos trêmulas, ele tomou uma decisão desesperada. Fingiu que as últimas análises tinham melhorado. Mentiu para os médicos e para Maria. Queria fugir. Queria sumir. Não ser mais aquele caso perdido que a falência da saúde social rotula e joga no canto. Fechou o sorriso por trás da máscara frágil do milionário forte. Maria percebeu. O silêncio dele gritou mais alto que qualquer palavra. As conversas cortaram como navalha. O ambiente, antes levemente iluminado pela esperança dela, se tornou uma arena de... Ele, enredado na mentira. Ela, ferida, exigindo que só o amor mais verdadeiro pede. A verdade nua e crua. Numa noite, com o céu cinza lá fora, Maria encarou Alberto. Você não precisa carregar isso sozinho. Não precisa se esconder atrás da mentira. Eu estou aqui, mas preciso que você me deixe entrar, disse com uma voz que misturava força e dor. No silêncio que se seguiu, Alberto sentiu um nó na garganta, o peso no peito, o medo que o paralisava. Entendeu que aquela batalha era muito mais do que a doença. Era para dentro, para os fantasmas que ele recusava enfrentar há meses. E então, naquele momento crucial, viu o brilho tênue de uma saída. Curar-se em um ambiente onde a verdade dominasse. Onde não houvesse máscaras, onde ele pudesse ser vulnerável sem perder a dignidade. Mas a dúvida se instalou. Teria ele, finalmente, a coragem para retomar o tratamento? Para encarar o medo, a dor e os laços que ameaçam sufocar, mas também salvar? E o mais importante, estaria preparar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alberto estava paralisado. As palavras de Maria reverberavam em sua mente como um eco distante. O medo ainda dominava, mas a vontade de lutar começava a se misturar a um fio de esperança. Ele respirou fundo, buscando coragem nas profundezas de seu ser. Mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor tomou conta do ambiente. A porta dos fundos da Má. Alberto e Maria se viraram surpresos. À medida que a figura emergia da escuridão, o coração de Alberto disparou. Era Eduardo, seu irmão, que não via há anos. Ele entrara como uma tempestade, com um olhar de desespero e a voz trêmula. Alberto, você não vai acreditar no que eu descobri.
O clima de tensão se intensificou. Maria, de surpresa, hesitou, como se estivesse testemunhando uma cena de um filme de terror. O sorriso agora havia desaparecido do rosto de Alberto. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Perguntou, tentando esconder o pânico em sua voz. É sobre a sua doença. Eduardo exclamou, ofegante, suas palavras saindo apressadas. Você precisa saber a verdade. O que a sua médica não disse é que seus exames foram trocados. A verdade é que você não está com câncer. Ele se interrompeu, o peso da revelação pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. Alberto ficou paralisado. A sensação de um balde de água fria o atingiu, desorientando-o. Maria levou uma mão ao rosto, em choque, enquanto Alberto balbuciava. Como assim? Não estou com câncer. Eduardo se aproximou, a expressão marcada pelo pânico. Eu não tenho tempo para explicar tudo isso agora, mas eu vi. Eu vi seus exames no consultório. O que está acontecendo com você não é câncer. É outra coisa. E tem mais. Eu sou capaz de te ajudar. Aquelas palavras giraram a mente de Alberto como uma tempestade. Ele tinha estado tão enclausurado em sua dor e na luta contra o que pensava ser uma condenação, que agora se via diante de uma nova realidade que parecia surreal. As tardes de solidão se transformaram em pesadelos sem fim, e tudo isso poderia ser uma grande mentira. Maria, ainda confusa, olhou de um irmão para o outro. Ela queria entender, queria saber como o mundo de Alberto havia desmoronado assim. Se não é câncer, o que é? Por que não foi dito? Que jogo é esse? A incredulidade em sua voz era inegável. A verdade e a desconfiança se cristalizavam nos olhos dela. Eu não sei todos os detalhes, mas vou descobrir. Precisamos agir rápido. Eduardo insistiu, sua voz carregada de urgência. Mas tem um problema. Eles vão querer calar isso a qualquer custo. Eles não querem que você descubra. Uma onda de adrenalina tomou conta de Alberto. Ele olhou para Maria, que agora parecia ser a única âncora em sua vida. Se isso for verdade, se eu não estou morrendo, precisamos ir atrás disso. Precisamos desmascarar essa mentira. E no meio do caos, enquanto o mundo deles girava em torno daquela verdade devastadora, um telefone começou a tocar insistentemente. Maria, ainda aturdida, caminhou lentamente para atender, mas Alberto a interrompeu. Espera, isso pode ser um aviso. Mas era tarde demais. Uma voz fria e autoritária saiu do outro lado da linha, e ao ouvir, Maria congelou. Senhor Mourão, nós sabemos que você está ouvindo. Se você não se afastar da verdade, as consequências serão fatais. Pense bem. A ligação cortou abruptamente. O ar parecia carregado de tensão. Alberto e Maria trocaram olhares perplexos e temerosos. Agora, tudo estava em jogo. O que mais estava escondido sob a superfície? Teria Alberto coragem para enfrentar essa verdade, mesmo sabendo que havia forças trabalhando contra ele? O futuro parecia uma névoa, cheia de perigos e promessas. Mas o que mais poderia esse novo horizonte revelar? Alberto estava paralisado. As palavras de Maria reverberavam em sua mente como um eco distante. O medo ainda dominava, mas a vontade de lutar começava a se misturar a um fio de esperança. Ele respirou fundo, buscando coragem nas profundezas de seu ser. Mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor tomou conta do ambiente. A porta dos fundos da mansão abriu-se abruptamente. Alberto e Maria se viraram, surpresos. À medida que a figura emergia da escuridão, o coração de Alberto disparou. Era Tânia, sua esposa, que não via há anos. Ela entrou descontrolada, os olhos arregalados, e gritou: Alberto, você não vai acreditar no que eu descobri. O clima de tensão se fez ainda mais intenso. Maria congelou, o rosto pálido, sem entender o que estava acontecendo. A aparição de Tânia era como um buraco negro, sugando a energia do ambiente. Alberto estava atordoado, confuso. Tânia, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, com a mistura de alívio e pânico. É sobre você. Eu não sabia como te contar, mas os testes do hospital
Algo está errado. As palavras saíam em fôlegos, como se ela tivesse corrido uma maratona. As suas análises foram manipuladas. A sala parecia girar. Alberto olhou para Maria, que agora estava de boca aberta, enquanto seu mundo desmoronava ao som da revelação. Manipuladas? Como assim? Perguntas começaram a surgir como um furacão em sua mente. Tânia aproximou-se, seu olhar fixo nos olhos de Alberto. Eu encontrei algumas pessoas, sabe? Pessoas que pesquisam o que realmente aconteceu. Eles me mostraram sua ficha médica. A verdade é que você não tem câncer, mas há algo muito mais sinistro envolvendo seu tratamento. O tom da voz dela era urgente, quase angustiante. A mente de Alberto se encheu de confusão. Mas, então, o que eu tenho? Porque ninguém me contou. A dor no peito era intensa, como se alguém estivesse esmagando seu coração. É uma questão de vidas envolvidas. Uma grande organização. Eles estão lucrando com suas medicações, manipulando diagnósticos. O hospital todo está envolvido. Precisamos sair daqui. Cada palavra que saía da boca de Tânia carregava uma carga explosiva. Maria estava em choque. Mas isso é loucura. O que você está dizendo? Como você sabe disso? Ela olhou para Alberto, esperando respostas que ele não tinha. O mundo que conheciam dançava no precipício. Eduardo, sem entender a dimensão do que estava acontecendo, interveio. Se formos atrás disso, vamos colocar nossas vidas em risco. Alguém pode querer nos silenciar. Precisamos ser inteligentes. Analisar essa situação com cuidado. Nesse instante, a ligação que tinha interrompido a conversa minutos antes voltou a tocar. O telefone tocou novamente, e Alberto percebeu que havia algo muito mais do que um simples aviso. As mensagens estavam conectadas de um jeito que ele nunca imaginou. Maria olhou hesitante, mas Alberto rapidamente pegou o aparelho, o olhar determinado. Vamos descobrir a verdade agora. Ele atendeu, e para seu horror, uma voz conhecida respondeu. Mas não era a voz fria e ameaçadora que esperava. Era a doutora que cuidava dele. Alberto, você precisa ouvir comigo. A verdade é que... Um grito de Tânia ecoou pela sala. Cuidado. Enquanto a doutora falava, algo estourou na mansão. O mundo de Alberto desabou em um mar de tijolos e poeira. O barulho da explosão reverberou por todos os cantos, enquanto pedaços do teto desabavam. Alberto e os outros caíram no chão, cercados pelo caos. A sala estava tomada por fumaça. Ele mal conseguia ver. E nesse momento todas as certezas foram postas à prova. Será que Tânia realmente queria proteger Alberto? Ou havia algo mais sombrio por trás do seu retorno? E quando a poeira assentar, quem estaria realmente ao seu lado? A verdade e a mentira dançavam na escuridão, e o próximo passo a dar poderia ser fatal. A sala estava tomada pela fumaça. Alberto estava no chão, em choque, olhando para as pessoas ao seu redor. Tudo girava e a realidade parecia um pesadelo. Tânia, Maria, Eduardo, suas vozes eram ecos distantes. Ele tentava entender o que havia acontecido, mas sua mente só corria para um lugar, a verdade que ele tinha acabado de descobrir. Enquanto o barulho dos destroços ecoava em seus ouvidos, ele se lembrou da primeira vez em que lutou contra a ideia de que estava doente. Lutou contra as convicções que outros impuseram. Agora, diante daquele cataclismo, ele precisava de certezas. A fumaça começou a se dissipar pouco a pouco, criando uma visão turva da cena. Ele se levantou, as pernas tremendo, e viu Maria tentando ajudar Tânia a se levantar do chão. Elas estavam bem, mas o olhar de Tânia estava cheio de desespero. Tânia, o que está acontecendo? Como você soube disso? Alberto questionou. Sua voz rouca, cheia de urgência. Tânia hesitou, como se as palavras a sufocassem. Eu não tive escolha, Alberto. Minha vida também está em jogo aqui. Eles têm manipulado informações sobre você, mas também manipulam a mim. Neste instante, um grito cortou o ar, vindo de uma das janelas. Era um homem vestido de preto, espreitando por meio dos escombros. Ele parecia ter informações, sabedor de segredos sombrios daquela casa. Alberto sentiu um frio percorrer sua espinha quando o homem gritou: Não deixem ele sair.
Ele não pode saber a verdade. O desespero tomou conta do ambiente. Eduardo agarrou Alberto pelo braço, puxando-o para trás. Temos que sair daqui. É uma armadilha, Alberto. Eles estão depois de você. Mas algo dentro de Alberto dizia que era ali que ele precisava estar. Como assim armadilha? A mente dele rodava em confusão. Ele se lembrava de Tânia, de sua ajuda, mas o pânico agora refletia uma tensão estranha, uma insegurança cavernosa entre eles. Enquanto Alberto estava paralisado, Maria, com os olhos brilhando de determinação, decidiu que eles não podiam ficar parados. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que eles nos coloquem medo. Precisamos descobrir a verdade juntos. E ela olhou diretamente para Alberto. Você precisa confiar em nós, principalmente agora. A tensão no olhar de Tânia cresceu, e de repente, ela se afastou um passo, como se visse algo que ninguém mais estava percebendo. Não posso permitir que você siga esse caminho. Você não entende, Alberto. Você é um alvo, e se continuar investigando, vai colocar todos nós em perigo. Alberto sentiu um nó se formando na garganta. O que você quer dizer com isso? Tânia, você está do meu lado ou não? A dúvida cresceu entre eles. Ele a conhecia, e ela era a mulher que um dia ele amou. Mas agora havia uma sombra de medo no olhar dela que o deixava inquieto. De repente, algo dentro de Tânia se quebrou. Ela olhou para Alberto com uma intensidade que ele não reconhecia. Eu tenho que te contar. Eu sou a responsável pelo que aconteceu. Não me entenda mal. Eu não sabia. Eles me ameaçaram. Eles têm algo em mim. E isso envolve você. O mundo de Alberto desabou novamente. O que você acabou de dizer? Como assim responsabilidade? O que está acontecendo? Ele mal conseguia processar o que ela estava dizendo. Tânia, você se juntou a eles? Como você pode ter feito isso? Eduardo estava furioso, mas Alberto estava paralisado. Não, eu não sabia a extensão disso até agora. Estava tentando te proteger, Alberto, mas estava manobrando o que sou. Eu não queria que soubesse. Agora as lágrimas escorriam de seu rosto. Ali, cobertos pelos destroços da casa, cada segundo parecia uma eternidade. Uma verdade devastadora emergia entre eles, mudando tudo. Não eram apenas forças externas que ameaçavam Alberto, mas uma rede de mentiras forjadas entre aqueles que se diziam seus aliados. Ele sentiu uma dor aguda, quase física, enquanto tudo em que acreditou ruía. Enquanto o clima se tornava insuportável, o homem do lado de fora gritava ainda mais alto, e o aroma da fumaça invadia o ar. Alberto estava cercado, entre o caos e a deslealdade. O que ele faria agora? Eles precisavam decidir em quem acreditar, e ele estava à beira de uma nova escolha, que mudaria tudo novamente. Talvez para sempre. O que mais poderia estar escondido atrás de Tânia? O que mais estavam dispostos a fazer para manter as verdades enterradas? A sala estava tomada pela fumaça. Alberto estava no chão, em choque, olhando para as pessoas ao seu redor. Tudo girava, e a realidade parecia um pesadelo. Tânia, Maria, Eduardo. Suas vozes eram ecos distantes. Ele tentava entender o que havia acontecido, mas sua mente só corria para um lugar: a verdade que ele tinha acabado de descobrir. Enquanto o barulho dos destroços ecoava em seus ouvidos, ele se lembrou da primeira vez em que lutou contra a ideia de que estava doente. Lutou contra as convicções que outros impuseram. Agora, diante daquele cataclismo, ele precisava de certezas. A fumaça começou a se dissipar pouco a pouco, criando uma visão turva da cena. Ele se levantou, as pernas tremendo, e viu Maria tentando ajudar Tânia a se levantar do chão. Elas estavam bem, mas o olhar de Tânia estava cheio de desespero. Tânia, o que está acontecendo? Como você soube disso? Alberto questionou, sua voz rouca, cheia de urgência. Tânia hesitou, como se as palavras a sufocassem. Eu não tive escolha, Alberto. Minha vida também está em jogo aqui. Eles têm manipulado informações sobre você, mas também manipulam a mim. Neste instante, um grito cortou o ar, vindo de uma das janelas. Era um homem vestido de preto, espreitando por meio dos escombros.
Ele parecia ter informações, sabedor de segredos sombrios daquela casa. Alberto sentiu um frio percorrer sua espinha, quando o homem gritou: "Não deixem ele sair, ele não pode saber a verdade." O desespero tomou conta do ambiente. Eduardo agarrou Alberto pelo braço, puxando-o para trás. "Temos que sair daqui. É uma armadilha, Alberto. Eles estão depois de você." Mas algo dentro de Alberto dizia que era ali que ele precisava estar. Como assim armadilha? A mente dele rodava em confusão. Ele se lembrava de Tânia, de sua ajuda, mas o pânico agora refletia uma tensão estranha, uma insegurança cavernosa entre eles. Enquanto Alberto estava paralisado, Maria, com os olhos brilhando de determinação, decidiu que eles não podiam ficar parados. "Precisamos nos unir. Não podemos deixar que eles nos coloquem medo. Precisamos descobrir a verdade juntos." E ela olhou diretamente para Alberto. "Você precisa confiar em nós, principalmente agora." A tensão no olhar de Tânia cresceu, e de repente ela se afastou um passo, como se visse algo que ninguém mais estava percebendo. "Não posso permitir que você siga esse caminho." "Você não entende, Alberto. Você é um alvo, e se continuar investigando, vai colocar todos nós em perigo." Alberto sentiu um nó se formando na garganta. "O que você quer dizer com isso? Tânia, você está do meu lado ou não?" A dúvida cresceu entre eles. Ele a conhecia, e ela era a mulher que um dia ele amou, mas agora havia uma sombra de medo que o deixava inquieto. De repente, algo dentro de Tânia se quebrou. Ela olhou para Alberto com uma intensidade que ele não reconhecia. "Eu tenho que te contar. Eu sou a responsável pelo que aconteceu. Não me entenda mal. Eu não sabia. Eles me ameaçaram. Eles têm algo em mim. E isso envolve você." O mundo de Alberto desabou novamente. "O que você acabou de dizer? Como assim responsabilidade? O que está acontecendo?" Ele mal conseguia processar o que ela estava dizendo. "Tânia, você se juntou a eles? Como você pode ter feito isso?" Eduardo estava furioso, mas Alberto estava paralisado. "Não, eu não sabia a extensão disso até agora. Estava tentando te proteger, Alberto, mas estava manobrando o que sou. Eu não queria que soubesse." Agora, as lágrimas escorriam de seu rosto. Ali, cobertos pelos destroços da casa, cada segundo parecia uma eternidade. Uma verdade devastadora emergia entre eles, mudando tudo. Não eram apenas forças externas que ameaçavam Alberto, mas uma rede de mentiras forjadas entre aqueles que se diziam seus aliados. Ele sentiu uma dor aguda, quase física, enquanto tudo em que acreditou ruía. Enquanto o clima se tornava insuportável, o homem do lado de fora gritava ainda mais alto, e o aroma da fumaça invadia o ar. Alberto estava cercado, entre o caos e a deslealdade. O que ele faria agora? Eles precisavam decidir em quem acreditar, e ele estava à beira de uma nova escolha que mudaria tudo novamente, talvez para sempre. E então, um novo estrondo inesperado ecoou, seguido de um grito quase animal. Alberto virou-se apressadamente. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a parede colapsou violentamente, e algo já conhecido se revelou, surgindo das sombras, um rostinho familiar, pálido e cheio de sentimentos confusos. O corpo dele tremeu. A revelação era clara como um vidro quebrado. Tânia não tinha apenas a responsabilidade sobre ali, mas também um segredo muito maior. A filha, que ele achava estar longe, estava no centro de toda aquela confusão. Uma peça fundamental que ele nunca esperou. Agora, tudo o que ele sabia, tudo o que acreditava sobre sua vida, era questionado com uma única presença. "Você precisa entender, eu não sabia que ela estava aqui." Tânia gaguejou, suas palavras ecoando entre os destroços. O ar ficou denso com o choque. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? As consequências daquela cena estavam longe de ser resolvidas, e a escuridão ao redor deles só parecia crescer. O futuro deles, agora, pendia em um fio tênue, entre segredos, mentiras e uma filha perdida. O coração de Alberto batia descompassado enquanto ele segurava a filha nos braços. A figura frágil de Joana parecia um milagre,
um raio de luz em meio ao caos que o cercava. Mas enquanto o abraço aquecia seu corpo, a tensão no ar era palpável. Tânia, com os olhos marejados, hesitou em se aproximar. Joana, você não deveria estar aqui, é perigoso. Sua voz tremia, revelando o quanto ela estava assustada. Eu não poderia ficar longe de você, pai. Eu fui atrás de você, e Eu vi tudo. Joana falou, olhando de Tânia para Alberto, enquanto lágrimas escorriam de seu rosto. A dor transbordava em seus olhos, mas havia algo mais, um brilho de determinação que não a deixava recuar. Vi tudo o que aconteceu, pai. Ela continuou, sua voz agora mais forte. As ligações, as ameaças, eles não queriam que você soubesse. A mãe? Mas, antes que pudesse terminar a frase, a parede oposta desabou com um estrondo terrível. O homem com a roupa preta estava ali, agora diante deles. Ele tinha um olhar que parecia carregar segredos. Você não deveria estar aqui, Joana. Volte agora. Ele bradou enquanto avançava em direção a eles. A urgência no seu tom deixava claro que a situação era muito mais grave do que eles imaginavam. Diante do medo e da incerteza, Alberto ficou entre Joana e o estranho, seu instinto protetor aflorando. Quem é você? O que você quer? Ele gritou, tentando manter sua voz firme, mas o pânico crescia em seu peito. O homem parou e, em um movimento rápido, puxou uma arma do bolso. O brilho metálico na fumaça parecia ameaçador. Eu tenho uma mensagem para você, Alberto. Suas perguntas estão prestes a ser respondidas, mas você deve escolher bem com quem se aliar. As palavras cortaram o ar e o peso da situação estava mais claro do que nunca. Alberto olhou para Tânia, depois para Maria e, por último, para Joana. Todos estavam em perigo. Um fio de lembrança passou pela mente dele, como um eco de algo que já conhecia, mas não queria acreditar. Muito mais do que uma mera questão de doença, agora havia vidas em jogo. O que você sabe sobre a mamãe? O que ela tem a ver com tudo isso? Ele questionou, mas o medo o fazia hesitar. Mãe, você não sabia. O homem riu, uma risada amarga e cruel. Ela foi a peça que deslizou nessa engrenagem. Sua mãe está envolvida até o fundo em toda essa manipulação. A verdade é que ela fez você acreditar em um câncer para... A frase dele foi abruptamente cortada por um grito de Joana. O que você está dizendo? Ela parecia desmoronar. Você está mentindo. Eu nunca mentiria para você, Joana. Creia no que eu digo. Sua mãe está no centro de tudo isso. Ela fez um acordo. E agora você está no meio do fogo cruzado. Se Alberto descobrir o que realmente está acontecendo, muitos não ficarão felizes. As pessoas vão morrer. A declaração pendia no ar. Alberto sentiu um nó crescente em seu estômago, em um movimento que parecia se arrastar. Tânia olhava para ele, confusa e assustada, enquanto Maria se posicionava de forma defensiva ao lado dele. Mas havia algo que Alberto precisava entender. Por que você está fazendo isso? Por que agora? Alberto forçou as palavras. As revelações eram pesadas e o deixavam maluco. Ele olhou para Joana, que estava com os olhos arregalados, esperando que tudo fizesse sentido. Porque eu tenho um passado que você não conhece. E sim, a sua mãe fez um acordo. Mas quem vai vencer essa guerra somos nós. Não confie em ninguém. Ninguém. A seriedade e a dor na ponta da língua do homem deixaram Alberto sair. O que ele tinha que dizer poderia mudar tudo. E a pergunta que se formou em sua mente ficou grudada como uma ferida exposta. Quem era realmente sua família? Joana olhou para o homem com um misto de raiva e confusão. Se você está aqui para nos ajudar, então diga a verdade. Não podemos continuar assim. Não podemos viver com mentiras. Sua voz era de uma coragem surpreendente, mas a incerteza ainda prevalecia. O homem hesitou. Então sejamos claros. A verdade é um fardo. Às vezes é melhor ignorar o que está se escondendo nas sombras. A escolha é sua, Alberto. Você pode mergulhar nas trevas ou sair para a luz que lhe prometo. Nesse momento, a fumaça novamente espiralou ao redor deles, obscurecendo a visão. Alberto sentiu o chão tremer. Ele sabia que a decisão era sua, mas a gravidade da situação o enrolava feito uma serpente, apertando cada segundo.
Ele olhou para Joana, para Tânia, para Maria. A verdade estava perto. Mas e os segredos? E o custo que acompanhava essa revelação? O peso da escolha que estava prestes a fazer parecia imenso, e o eco da pergunta se tornava mais forte. Quem eu realmente sou? Ele pensou. O futuro deles dependia dessa verdade. E sem perceber, ele estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo novamente. Ou quem sabe, para sempre. Alberto estava paralisado, o olhar perdido entre o homem de preto, Tânia, Maria e a sua filha, Joana. O peso das palavras pesava como chumbo em seu coração. A ideia de que sua vida havia sido manipulada, que segredos tão obscuros cercavam sua família. O homem fez uma pausa, observando a tensão no ar, e Alberto sentiu que, em algum lugar, aquela situação estava prestes a tomar um rumo ainda mais sombrio. Você realmente acha que pode escapar de tudo isso? O homem disse, sua voz baixa e penetrante. Essa família está afundada em mentiras, e nem todos sairão vivos dessa situação. As palavras dele ecoaram como um eco de advertência, e o olhar de Alberto se iluminou com um lampejo de determinação. Por que você está fazendo isso? O que mais você sabe? Não podemos continuar assim. O medo e a raiva fervilhavam dentro dele. Mas foi Joana quem quebrou o silêncio, desejando uma verdade que pudesse unificá-los em meio ao caos. Pai, diga a ele que mentiras não nos ajudarão mais. Precisamos da verdade agora. Suas pequenas mãos se apertaram ao redor de Alberto. Era um pedido desesperado, um apelo por respostas que ninguém poderia oferecer. O homem olhou fixamente para Joana. Sua expressão revelou uma hesitação momentânea. Você não deveria envolvê-la nisso, disse com um tom pesado. Mas a verdade pode ser devastadora, e não estou aqui para proteger ninguém. Alberto sentiu seu coração apertar. Deixe sua menininha fora disso. Se tiver algo para dizer, diga. O que está acontecendo? O que você quer? A súplica saiu de seus lábios antes que ele pudesse pensar. Seu verdadeiro problema começa com a sua mãe, Alberto. E que ela fez? A escolha que tomou por você. Ele hesitou, como se o próximo passo pudesse desencadear um furacão de consequências. Ela vendeu você. Não no sentido literal, claro. Mas ela fez um acordo que envolvia a sua vida. A revelação cortou o ar. Alberto ficou paralisado, a respiração presa na garganta. Joana olhou para ele confusa e assustada, enquanto Tânia sussurrava um não, em sinal de negação. Isso não pode ser verdade. Eu conheço a sua mãe. Ela jamais faria algo assim. E se fizesse? É isso que você não entende, Tânia. Foi uma escolha que envolveu a vida dele e a dela. O vínculo entre vocês estava enredado em um jogo muito maior, e agora está colocado à prova. O homem respondeu, seu olhar implacável fixo no rosto de Alberto. A confusão e a dor se entrelaçaram na mente de Alberto, enquanto um novo peso se acumulava. O que você quer dizer com isso? Como pode ter certeza? Ele estava à beira de uma revelação que poderia romper os laços familiares que restavam. O homem ficou em silêncio por um momento. Sua expressão se endureceu. Porque a sua mãe, ela não é nada do que você pensa. Ela fez promessas, trocou a sua vida por uma parte da verdade. Informações que poderiam mudar tudo. Um leve sorriso, quase sarcástico, escorregou em seu rosto. E agora? Ela está em perigo, assim como você. A realidade começou a desmoronar. Tudo o que Alberto sabia sobre a vida, sobre sua família, estava sendo arrastado por um redemoinho. E a ideia de que sua mãe havia trocado seu bem-estar por poder ou segurança o consumia. E Joana, na linha de frente, olhando para ele com confiança, era a última coisa que ele queria perder. Ai, não acredite nele, vamos sair daqui. A voz de Joana ficou mais alta, cheia de determinação. Alberto se virou para Tânia, esperando ver um desfile de emoções, mas seu olhar estava fixo e enigmático. Ela parecia estar absorvendo toda a informação. Seus olhos refletem a incerteza.
Ou estaria ela pensando em como aquele homem a conhecia tão bem? E enquanto o homem de preto se preparava para falar novamente, uma explosão distante ecoou de novo, e algo nos escombros fez Alberto congelar. Uma caixa, desgastada pelo tempo, apareceu entre os destroços. Ele a reconheceu. Um objeto que trazia consigo muitas memórias, um diário que sua mãe escrevera anos atrás. Instintivamente, ele se ajoelhou e pegou a caixa. O que é isso? Ele sussurrou, o coração batendo no ritmo da curiosidade misturada com medo. Ao abrir, páginas amareladas e rabiscadas tomaram forma, revelando verdades que poderiam mudar tudo. O homem de preto olhou para aquilo com desdém. Isso pode ser seu fim ou sua salvação. Você vai decidir agora, Alberto. O que você vai fazer? O tom de sua voz era frio, uma ameaça disfarçada de urgência. Alberto olhou para aqueles que amava, Joana, Tânia, Maria, e entendeu que a escolha não seria só sobre ele. O destino de todos estava prestes a mudar. Ele se levantou, as mãos trêmulas segurando o diário. As respostas que buscava estavam ali, mas quanto mais isso revelaria, e quão seguro todos estariam ao saber a verdade. Alberto estava paralisado, o olhar perdido entre o homem de preto. O homem disse, sua voz baixa e penetrante: essa família está afundada em mentiras, e nem todos sairão vivos dessa situação. As palavras dele ecoaram como um eco de advertência. E o olhar de Alberto se iluminou com um lampejo de determinação. Por que você está fazendo isso? O que mais você sabe? Não podemos continuar assim. O medo e a raiva fervilhavam dentro dele. Mas foi Joana quem quebrou o silêncio, desejando uma verdade que pudesse unificá-los em meio ao caos. Pai, diga a ele que mentiras não nos ajudarão mais. Precisamos da verdade agora. Sua pequena mão se apertou ao redor de Alberto. Era um pedido desesperado, um apelo por respostas que ninguém poderia oferecer. O homem olhou fixamente para Joana. Sua expressão revelou uma hesitação momentânea. Você não deveria envolvê-la nisso, disse com um tom pesado. Mas a verdade pode ser devastadora, e não estou aqui para proteger ninguém. Alberto sentiu seu coração apertar. Deixe sua menininha fora disso. Se tiver algo para dizer, diga. O que está acontecendo? O que você quer? A súplica saiu de seus lábios antes que ele pudesse pensar. Seu verdadeiro problema começa com a sua mãe, Alberto. O que ela fez, a escolha que tomou por você. Ele hesitou como se o próximo passo pudesse desencadear um furacão de consequências. Ela vendeu você. Não no sentido literal, claro, mas ela fez um acordo que envolvia a sua vida. A revelação cortou o ar. Alberto ficou paralisado, a respiração presa na garganta. Joana olhou para ele confusa e assustada, enquanto Tânia sussurrava um não em sinal de negação. Isso não pode ser verdade. Eu conheço a sua mãe. Ela jamais faria algo assim. E se fizesse? É isso que você não entende, Tânia. Foi uma escolha que envolveu a vida dele e a dela. O vínculo entre vocês estava enredado em um jogo muito maior. E agora está colocado à prova. O homem respondeu, seu olhar implacável fixo no rosto de Alberto. A confusão e a dor se entrelaçaram na mente de Alberto, enquanto um novo peso se acumulava. O que você quer dizer com isso? Como pode ter certeza? Ele estava à beira de uma revelação que poderia romper os laços familiares que restavam. O homem ficou em silêncio por um momento. Sua expressão se endureceu. Porque a sua mãe, ela não é nada do que você pensa. Ela fez promessas, trocou a sua vida por uma parte da verdade, informações que poderiam mudar tudo. Um leve sorriso, quase sarcástico, escorregou em seu rosto. E agora, ela está em perigo, assim como você. A realidade começou a desmoronar. Tudo que Alberto sabia sobre a vida, sobre sua família, estava sendo arrastado por um redemoinho. E a ideia de que sua mãe havia trocado seu bem-estar por poder ou segurança o consumia. E Joana, na linha de frente, olhando para ele com confiança, era a última coisa que ele queria perder. Pai, não acredite nele, vamos sair daqui. A voz de Joana ficou mais alta, cheia de determinação.
Alberto se virou para Tânia, esperando ver um desfile de emoções, mas seu olhar estava fixo, enigmático. Ela parecia estar absorvendo toda a informação. Seus olhos refletem a incerteza. Ou estaria ela pensando em como aquele homem a conhecia tão bem? E, enquanto o homem de preto se preparava para falar novamente, uma explosão distante ecoou de novo, e algo nos escombros fez Alberto congelar. Uma caixa, desgastada pelo tempo, apareceu entre os destroços. Ele a reconheceu. Um objeto que trazia consigo muitas memórias, um diário que sua mãe escrevera anos atrás. Instintivamente, ele se ajoelhou e pegou a caixa. O que é isso? Ele sussurrou, o coração batendo no ritmo da curiosidade misturada com medo. Ao abrir, páginas amareladas e rabiscadas tomaram forma, revelando verdades que poderiam mudar tudo. O homem de preto olhou para aquilo com desdém. Isso pode ser seu fim, ou sua salvação. Você vai decidir agora, Alberto. O que você vai fazer? O tom de sua voz era frio, uma ameaça disfarçada de urgência. Alberto olhou para aqueles que amava, Joana, Tânia, Maria, e entendeu que a escolha não seria só sobre ele. O destino de todos estava prestes a mudar. Ele se levantou, as mãos trêmulas segurando o diário. As respostas que buscava estavam ali, mas quanto mais isso revelaria, e quão seguro todos estariam ao saber a verdade. Nesse instante, o chão tremeu novamente, e um ruído ensurdecedor cortou a tensão. A porta da mansão foi arrombada, e vários homens mascarados entraram, armados e gritando ordens. Todos no chão. Não se mexam. O caos se instalou, e Alberto sentiu o pânico crescer. Eles estão aqui por você, gritou o homem de preto, enquanto os novos intrusos avançavam. O que era uma conversa sobre verdades e mentiras se transformava em uma batalha pela sobrevivência. Alberto, com Joana em seus braços e o diário na mão, sabia que tudo mudaria naquela fração de segundo. A verdade que ele buscava poderia custar a vida deles, e agora, mais do que nunca, ele precisava decidir: correr para a segurança ou encarar as sombras que habitavam sua família. Neste momento, tudo o que ele tinha era um diário, uma filha em perigo e um mar de incertezas à sua frente. O que mais estava escondido? E quem, afinal, eram os verdadeiros inimigos? Alberto estava paralisado, o olhar perdido entre o homem de preto, Tânia, Maria e Joana. O peso das palavras pesava como chumbo em seu coração. A ideia de que sua vida havia sido manipulada, que segredos tão obscuros cercavam sua família. O homem fez uma pausa, observando a tensão no ar, e Alberto sentiu que, em algum lugar, aquela situação. As palavras dele ecoaram como um eco de advertência, e o olhar de Alberto se iluminou com um lampejo de determinação. Por que você está fazendo isso? O que mais você sabe? Não podemos continuar assim. O medo e a raiva fervilhavam dentro dele, mas foi Joana quem quebrou o silêncio, desejando uma verdade que pudesse unificá-los em meio ao caos. Pai, diga a ele que mentiras não nos ajudarão mais. Precisamos da verdade agora. Sua pequena mão se apertou ao redor de Alberto. Era um pedido desesperado, um apelo por respostas que ninguém poderia oferecer. O homem olhou fixamente para Joana. Sua expressão revelou uma hesitação momentânea. Você não deveria envolvê-la nisso, disse com um tom pesado. Mas a verdade pode ser devastadora, e não estou aqui para proteger ninguém. Alberto sentiu seu coração apertar. Deixe sua menininha fora disso. Se tiver algo para dizer, diga. O que está acontecendo? O que você quer? A súplica saiu de seus lábios antes que ele pudesse pensar. Seu verdadeiro problema começa com a sua mãe, Alberto. O que ela fez, a escolha que tomou por você. Ele hesitou, como se o próximo passo pudesse desencadear um furacão de consequências. Ela vendeu você. Não no sentido literal, claro, mas ela fez um acordo que envolvia a sua vida. A revelação cortou o ar. Alberto ficou paralisado, a respiração presa na garganta. Joana olhou para ele confusa e assustada,
enquanto Tânia sussurrava um não em sinal de negação. Isso não pode ser verdade. Eu conheço a sua mãe, ela jamais faria algo assim. E se fizesse? É isso que você não entende, Tânia. Foi uma escolha que envolveu a vida dele e a dela. O vínculo entre vocês estava enredado em um jogo muito maior. E agora está colocado à prova. O homem respondeu, seu olhar implacável fixo no rosto de Alberto. A confusão e a dor se entrelaçaram na mente de Alberto enquanto um novo peso se acumulava. O que é que você quer dizer com isso? Como pode ter certeza? Ele estava à beira de uma revelação que poderia romper os laços familiares que restavam. O homem ficou em silêncio por um momento. Sua expressão se endureceu. Porque a sua mãe, ela não é nada do que você pensa. Ela fez promessas, trocou a sua vida por uma parte da verdade, informações que poderiam mudar tudo. Um leve sorriso, quase sarcástico, escorregou em seu rosto. E agora ela está em perigo, assim como você. A realidade começou a desmoronar. Tudo que Alberto sabia sobre a vida, sobre sua família, estava sendo arrastado por um redemoinho. E a ideia de que sua mãe havia trocado seu bem-estar por poder ou segurança o consumia. E Joana, na linha de frente, olhando para ele com confiança, era a última coisa que ele queria perder. Pai, não acredite nele. Vamos sair daqui. A voz de Joana ficou mais alta, cheia de determinação. Alberto se virou para Tânia, esperando ver um desfile de emoções, mas seu olhar estava fixo, enigmático. Ela parecia estar absorvendo toda a informação. Seus olhos refletem a incerteza. Ou estaria ela pensando em como aquele homem a conhecia tão bem? E enquanto o homem de preto se preparava para falar novamente, uma explosão distante ecoou de novo, e algo nos escombros fez Alberto congelar. Uma caixa, desgastada pelo tempo, apareceu entre os destroços. Ele a reconheceu, um objeto que trazia consigo muitas memórias, um diário que sua mãe escrevera anos atrás. Instintivamente, ele se ajoelhou e pegou a caixa. O que é isso? Ele sussurrou, o coração batendo no ritmo da curiosidade misturada com medo. Ao abrir, páginas amareladas e rabiscadas tomaram forma, revelando verdades que poderiam mudar tudo. O homem de preto olhou para aquilo com desdém. Isso pode ser seu fim ou sua salvação. Você vai decidir agora, Alberto, o que você vai fazer. O tom de sua voz era frio, uma ameaça disfarçada de urgência. Alberto olhou para aqueles que amava, Joana, Tânia, Maria, e entendeu que a escolha não seria só sobre ele. O destino de todos estava prestes a mudar. Ele se levantou, as mãos trêmulas, segurando o diário. As respostas que buscava estavam ali. Mas quanto mais isso revelaria? E quão seguro todos estariam ao saber a verdade? Foi então que, de repente, o homem de preto puxou algo de dentro de sua jaqueta e jogou no chão. Explosivo. A contagem regressiva começou com um sinal sonoro. O desespero tomou conta de todos. Peguem a menina e vão, gritou Tânia com uma bravura desesperada. Os homens armados começavam a avançar. O ar estava pesado de fumaça e o tempo escorria. Alberto olhou para Joana, que havia se afastado, assustada, e gritou: Joana, vem aqui! Mas antes que ela pudesse se mover, um segundo homem do lado de fora disparou a arma. O tiro ecoou e atingiu Tânia no braço. O estampido cortou o ar e todos pararam. O que estava acontecendo? Tânia se aqueceu em um grito. O homem de preto hesitou. Corra! Você precisa correr! Seu corpo estava em chamas de pânico e Alberto se virou para ver onde Joana estava. Mas antes que pudesse abrir a boca, um rugido veio de Tânia. Isso não é apenas sobre nós. Você precisa saber. A verdade sobre sua mãe. Ela não é sua verdadeira mãe. Foi o que ela gritou enquanto caía no chão, o olhar desesperado, e tudo ao redor de Alberto de repente parecia desmoronar. Os olhos de Alberto se alargaram e o tempo parou. A verdadeira natureza daquela mulher, que sempre chamou de mãe, estava prestes a ser desvendada. Ele estava no limite da realidade, no meio da explosão e do caos, preso entre o amor e a traição. Ele não só estava lutando para salvar Joana, mas agora também para entender quem ele realmente era. O que isso significava para o futuro deles? Ele não tinha mais respostas,
e o que ela havia revelado se tornava a maior batalha de sua vida. O que afinal era a verdadeira verdade? Chic! O som cortante da contagem a zero ressoou, e com isso um novo mistério surgiu, com um estrondo nas entranhas do que restava daquela casa. Alberto estava lá, o diário nas mãos e o caos ao redor, como um redemoinho de gritos e fumaça. O olhar de Joana, com olhos arregalados e cheios de medo, e o sangue de Tânia manchando o chão, o deixaram paralisado. Ele gritava por dentro, mas as palavras não saíam. Tânia estava ferida, um alvo de um passado sombrio que nem eles entendiam ainda. Joana, fique atrás de mim, Alberto pediu, puxando a filha com força. O tempo estava esgotando, e ali, em meio à confusão, ele percebeu que precisavam agir rápido. A contagem regressiva ecoava em sua mente. Cada segundo que passava os levava mais perto de um desastre. O homem de preto, agora exposto, se notava mais ansioso. Ele olhou para os novos reforços armados se aproximando. Vocês têm que correr. A verdade vem com um preço, e vocês não estão prontos para pagá-lo. As palavras dele traziam uma urgência que Alberto não podia ignorar. Você é o motivo de estarmos aqui. Saia do nosso caminho, Alberto gritou, tentando manter a coragem. Ele já perdeu muito, mas não estava disposto a perder mais. Tânia, ainda no chão, gritou. Alberto, se você abrir esse diário, você vai entender tudo. A verdade está lá, mas muitas pessoas já morreram por isso. Você precisa decidir o que fazer. Ele hesitou, os olhos fixos no diário. O que a mãe dele havia escrito? O peso da história do passado agora pesava em seus ombros. E de repente, ele viu na expressão dela, não só dor, mas amor, uma proteção desesperada. Mãe, não faça isso. Joana chorou, sem entender, mas Alberto sabia que tinha que escolher. Fique perto de mim, Joana. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Ele olhou em volta buscando uma saída. A tensão crescendo como um balão prestes a estourar. Mas o tempo estava contra eles, e as vozes gritantes pareciam agora uma sinfonia de desespero. Com um movimento rápido, ele decidiu. Vamos, nós temos que ir. Ele pegou Joana pela mão e começou a correr em direção à saída menos afetada pelos escombros. As balas ecoavam e ele sentiu o vento gelado da incerteza a cada passo. O homem de preto estava atrás dele, sua presença ameaçadora. Eu já peguei a verdade, Alberto gritou, sentindo que a confiança estava voltando. Eles atravessaram a sala, o som dos passos pesados ecoando atrás dele. Finalmente, ao empurrar uma tábua caída, eles conseguiram escapar para o lado de fora, onde o ar fresco invadiu seus pulmões. Alberto se virou, enfrentando a entrada destruída. O homem de preto olhava, seus olhos cheios de raiva, mas Alberto apenas se sentiu aliviado. Você realmente acha que tudo está acabado? O homem gritou, sua voz ecoando com uma frieza ameaçadora. Alberto não respondeu, mas sentiu que a batalha ainda estava longe do fim. Mãe, Joana gritou. E ele olhou para trás novamente. Tânia estava levantando, com um sorriso pequeno, embora lutasse contra a dor. Eu vou ficar bem. Vá, descubra a verdade. Sua voz retumbou, cheia de força. E assim, enquanto Alberto puxava Joana para longe, algo se mexeu dentro de sua mente. Seu coração estava partido pelo que deixou para trás, mas agora ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando e que as sombras de mentiras e verdades ainda eram profundos. Eles correram das chamas da casa, adentrando os arranha-céus da cidade. Alberto não só estava lutando por sua vida, mas por tudo que amava. O passado estava ali, pronto para revelações, mas isso era apenas o começo. Estamos juntos nisso, Joana, ele assegurou, mantendo a esperança viva, embora o futuro permanecesse incerto e envolto em mistério. E agora, querido leitor, chegou o momento de você se unir a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.